Azael, sem dúvida, foi um homem muito valente, mas também um tanto quanto imprudente. Inclusive, por sua falta de prudência, ele não apenas perdeu sua própria vida, mas causou desdobramentos que acabaram estendendo os conflitos internos em Israel e adiando a unificação das tribos israelitas sob Davi. Azael foi um dos filhos de Zeruia, a irmã de Davi. Portanto, Azael foi sobrinho do rei mais emblemático de Israel, embora, conforme acabei de dizer, ele tenha morrido antes de Davi ter reinado sob um reino unificado. Azael também era irmão de Joabe e Abissai, dois homens que ficaram muito conhecidos na história bíblica por seus feitos junto às forças israelitas. E neste vídeo, você vai entender tudo o que a Bíblia diz sobre quem foi Azael. A história de Azael está registrada na Bíblia no Antigo Testamento, no segundo livro de Samuel e também no primeiro livro de Crônicas. O nome Azael significa Deus fez, e o texto bíblico destaca a coragem e a agilidade de Azael. Ele era um dos 30 homens valentes de Davi, ou seja, ele fazia parte de um grupo de guerreiros de elite que se destacaram por suas proezas em batalhas. Portanto, Azael era um guerreiro muito respeitado. Ele é citado no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 11 e versículo 26, como um dos poderosos do exército de Davi. Inclusive, numa menção posterior, o cronista bíblico relacionou Azael como chefe de uma divisão de 24.000 homens no exército de Davi, numa referência sempre muito debatida entre alguns estudiosos. Acontece que, nessa referência, que está no primeiro livro de Crônicas, capítulo 27, versículo 7, Azael é mencionado como o quarto dos capitães mensais de Israel durante o reinado do rei Davi. O problema aqui é que Azael já havia morrido quando Davi se tornou rei de todo Israel. Então, alguns críticos enxergam nisso uma certa inconsistência. No entanto, um estudo mais atento do texto bíblico revela que não há nenhuma contradição. Evidentemente, Azael tinha uma posição de destaque entre os guerreiros durante o reinado de Davi em Judá. Depois de sua morte, que ocorreu antes de Davi reinar sobre todo Israel, seu filho, Zebadias, ficou em seu lugar. Dessa forma, então, o fato de o nome de Azael ser relacionado numa posição de honra durante o reinado de Davi em Israel não se trata de uma contradição cronológica na história bíblica, mas muito provavelmente de uma referência a respeito de sua participação no exército de Davi, e depois de um tipo de honraria que Azael recebeu póstumamente através da pessoa de seu filho, como seu representante diante do exército de Israel. Mas sem dúvida, o grande destaque de Azael na Bíblia ocorre por conta de sua morte imprudente. O contexto em que isso aconteceu foi a disputa entre os apoiadores de Davi e a casa de Saul. Nós sabemos que, depois da morte do rei Saul e de seus filhos, Isbosete, o único filho de Saul sobrevivente, assumiu a liderança das tribos de Israel com o apoio de Abner, o comandante do exército de Saul. No entanto, nesse tempo, a liderança de Davi já era reconhecida em Hebrom pela tribo de Judá. Então, a Bíblia diz que houve uma grande batalha em Gibeon entre as tropas de Isbosete, lideradas por Abner, e as tropas de Davi, lideradas por Joabe. E o que aconteceu foi que as tropas de Abner foram derrotadas pelo exército de Davi sob a liderança de Joabe. Nesse cenário, Azael começou a perseguir Abner de forma implacável. O texto bíblico diz que ele era muito veloz, e dessa forma, Abner não conseguiu escapar de Azael. Ainda assim, Abner aconselhou Azael a desistir daquela perseguição, pois ele não queria feri-lo. Abner sabia que Azael era mais rápido que ele, mas também sabia que ele era superior a Azael no combate. E no segundo livro de Samuel, capítulo 2, entre os versículos 19 e 22, a Bíblia registra esse momento da seguinte forma: Azael perseguiu a Abner e na sua perseguição não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Então olhou Abner para trás e perguntou: És tu, Azael? Ele respondeu: Eu mesmo. Então lhe disse Abner: Desvia-te para a direita ou para a esquerda, lança a mão de um dos moços e toma-lhe a armadura. Porém Azael não quis apartar-se dele. Então Abner tornou a dizer-lhe: Desvia-te de trás de mim.
Por que hei de eu ferir-te e dar contigo em terra? E como me avistaria rosto a rosto com Joabe, teu irmão? Entretanto, a Bíblia diz que Azael não escutou os avisos de Abner e continuou a persegui-lo obstinadamente. Então, sem ter outra alternativa, Abner teve de lutar com Azael. Então, o escritor bíblico registrou que Abner feriu Azael com uma lança na altura da quinta costela, e a ponta da lança o atravessou, e ele caiu e morreu naquele mesmo lugar. Nessa história, a coragem de Azael ficou evidente, mas também sua imprudência ao insistir em entrar num combate com alguém melhor preparado que ele. E na sequência, o texto bíblico registra que o corpo de Azael foi sepultado no túmulo de seu pai em Belém. Mas esse incidente entre Azael e Abner trouxe consequências para Israel. A morte de Azael teve implicações significativas para a ascensão de Davi ao trono, que acabou sendo adiada, e o que se seguiu foi uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Mas depois de um grave desentendimento entre Abner e Isbosete, o comandante do exército de Israel resolveu apoiar a ascensão de Davi sobre um reino unificado. Porém, quando Abner finalmente articulou a união da nação sob Davi, ele acabou perdendo a própria vida. Acontece que Joabe não havia se esquecido do que ocorreu no campo de batalha em Gibeon, e de forma traiçoeira, covarde e ilegal, ele matou Abner numa cidade de refúgio para vingar a morte de Azael. Inclusive, o texto bíblico informa que, de alguma forma, Joabe teve a ajuda de seu outro irmão, Abissai, para matar Abner. E por conta disso, Davi repudiou a atitude dos dois sobrinhos e os amaldiçoou, dizendo: caia este sangue sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa de seu pai. Jamais falte da casa de Joabe quem tenha fluxo, quem seja leproso, quem se apoie em muleta, quem caia à espada e quem necessite de pão. Joabe, pois, e seu irmão Abissai mataram Abner, por ter morto seu irmão Azael na peleja em Gibeão. E se você assistiu até aqui e ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora e conte também nos comentários se você já conhecia a história de Azael na Bíblia. E eu também vou deixar um vídeo completo para você assistir agora sobre a história de Joabe, o irmão de Azael. E se desejar crescer no conhecimento bíblico, estude teologia conosco totalmente online e com certificado no final. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Azael, sem dúvida, foi um homem muito valente, mas também um tanto quanto imprudente. Inclusive, por sua falta de prudência, ele não apenas perdeu sua própria vida, mas causou desdobramentos que acabaram estendendo os conflitos internos em Israel e adiando a unificação das tribos israelitas sob Davi. Azael foi um dos filhos de Zeruia, a irmã de Davi. Portanto, Azael foi sobrinho do rei mais emblemático de Israel, embora, conforme acabei de dizer, ele tenha morrido antes de Davi ter reinado sob um reino unificado. Azael também era irmão de Joabe e Abissai, dois homens que ficaram muito conhecidos na história bíblica por seus feitos junto às forças israelitas. E neste vídeo, você vai entender tudo o que a Bíblia diz sobre quem foi Azael. A história de Azael está registrada na Bíblia no Antigo Testamento, no segundo livro de Samuel e também no primeiro livro de Crônicas. O nome Azael significa Deus fez, e o texto bíblico destaca a coragem e a agilidade de Azael. Ele era um dos 30 homens valentes de Davi, ou seja, ele fazia parte de um grupo de guerreiros de elite que se destacaram por suas proezas em batalhas. Portanto, Azael era um guerreiro muito respeitado. Ele é citado no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 11 e versículo 26, como um dos poderosos do exército de Davi. Inclusive, numa menção posterior, o cronista bíblico relacionou Azael como chefe de uma divisão de 24.000 homens no exército de Davi, numa referência sempre muito debatida entre alguns estudiosos. Acontece que, nessa referência, que está no primeiro livro de Crônicas, capítulo 27, versículo 7,
Azael é mencionado como o quarto dos capitães mensais de Israel durante o reinado do rei Davi. O problema aqui é que Azael já havia morrido quando Davi se tornou rei de todo Israel. Então, alguns críticos enxergam nisso uma certa inconsistência. No entanto, um estudo mais atento do texto bíblico revela que não há nenhuma contradição. Evidentemente, Azael tinha uma posição de destaque entre os guerreiros durante o reinado de Davi em Judá. Depois de sua morte, que ocorreu antes de Davi reinar sobre todo Israel, seu filho, Zebadias, ficou em seu lugar. Dessa forma, então, o fato de o nome de Azael ser relacionado numa posição de honra durante o reinado de Davi em Israel não se trata de uma contradição cronológica na história bíblica, mas muito provavelmente de uma referência a respeito de sua participação no exército de Davi, e depois de um tipo de honraria que Azael recebeu póstumamente através da pessoa de seu filho, como seu representante diante do exército de Israel. Mas sem dúvida, o grande destaque de Azael na Bíblia ocorre por conta de sua morte imprudente. O contexto em que isso aconteceu foi a disputa entre os apoiadores de Davi e a casa de Saul. Nós sabemos que depois da morte do rei Saul e de seus filhos, Isbosete, o único filho de Saul sobrevivente, assumiu a liderança das tribos de Israel com o apoio de Abner, o comandante do exército de Saul. No entanto, nesse tempo, a liderança de Davi já era reconhecida em Hebrom pela tribo de Judá. Então, a Bíblia diz que houve uma grande batalha em Gibeon entre as tropas de Isbosete, lideradas por Abner, e as tropas de Davi, lideradas por Joabe. E o que aconteceu foi que as tropas de Abner foram derrotadas pelo exército de Davi sob a liderança de Joabe. Nesse cenário, Azael começou a perseguir Abner de forma implacável. O texto bíblico diz que ele era muito veloz, e dessa forma, Abner não conseguiu escapar de Azael. Ainda assim, Abner aconselhou Azael a desistir daquela perseguição, pois ele não queria feri-lo. Abner sabia que Azael era mais rápido que ele, mas também sabia que ele era superior a Azael no combate. E no segundo livro de Samuel, capítulo 2, entre os versículos 19 e 22, a Bíblia registra esse momento da seguinte forma: Azael perseguiu a Abner, e na sua perseguição não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Então olhou Abner para trás e perguntou: És tu, Azael? Ele respondeu: Eu mesmo. Então lhe disse Abner: Desvia-te para a direita ou para a esquerda, lança a mão de um dos moços e toma-lhe a armadura. Porém Azael não quis apartar-se dele. Então Abner tornou a dizer-lhe: Desvia-te de trás de mim, porque hei de eu ferir-te e dar contigo em terra? E como me avistaria rosto a rosto com Joabe, teu irmão? Entretanto, a Bíblia diz que Azael não escutou os avisos de Abner e continuou a persegui-lo obstinadamente. Então, sem ter outra alternativa, Abner teve de lutar com Azael. Então, o escritor bíblico registrou que Abner feriu Azael com uma lança na altura da quinta costela, e a ponta da lança o atravessou, e ele caiu e morreu naquele mesmo lugar. Nessa história, a coragem de Azael ficou evidente, mas também sua imprudência ao insistir em entrar num combate com alguém melhor preparado que ele. E na sequência, o texto bíblico registra que o corpo de Azael foi sepultado no túmulo de seu pai em Belém. Mas esse incidente entre Azael e Abner trouxe consequências para Israel. A morte de Azael teve implicações significativas para a ascensão de Davi ao trono, que acabou sendo adiada, e o que se seguiu foi uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Mas depois de um grave desentendimento entre Abner e Isbosete, o comandante do exército de Israel resolveu apoiar a ascensão de Davi sobre um reino unificado. Porém, quando Abner finalmente articulou a união da nação sob Davi, ele acabou perdendo a própria vida. Acontece que Joabe não havia se esquecido do que ocorreu no campo de batalha em Gibeon, e de forma traiçoeira, covarde e ilegal, ele matou Abner numa cidade de refúgio para vingar a morte de Azael. Inclusive, o texto bíblico informa que, de alguma forma, Joabe teve a ajuda de seu outro irmão, Abissai, para matar Abner. E por conta disso,
Davi repudiou a atitude dos dois sobrinhos e os amaldiçoou, dizendo: caia este sangue sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa de seu pai. Jamais falte da casa de Joabe quem tenha fluxo, quem seja leproso, quem se apoie em muleta, quem caia à espada e quem necessite de pão. Joabe, pois, e seu irmão Abissai mataram Abner, por ter morto seu irmão Asael na peleja em Gibeão. E se você assistiu até aqui e ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora e conte também nos comentários se você já conhecia a história de Asael na Bíblia. E eu também vou deixar um vídeo completo para você assistir agora sobre a história de Joabe, o irmão de Asael. E se desejar crescer no conhecimento bíblico, estude teologia conosco totalmente online e com certificado no final. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Asael, sem dúvida, foi um homem muito valente, mas também um tanto quanto imprudente. Inclusive, por sua falta de prudência, ele não apenas perdeu sua própria vida, mas causou desdobramentos que acabaram estendendo os conflitos internos em Israel e adiando a unificação das tribos israelitas sob Davi. Asael foi um dos filhos de Zeruia, a irmã de Davi. Portanto, Asael foi sobrinho do rei mais emblemático de Israel, embora, conforme acabei de dizer, ele tenha morrido antes de Davi ter reinado sob um reino unificado. Asael também era irmão de Joabe e Abissai, dois homens que ficaram muito conhecidos na história bíblica por seus feitos junto às forças israelitas. E neste vídeo, você vai entender tudo o que a Bíblia diz sobre quem foi Asael. A história de Asael está registrada na Bíblia no Antigo Testamento, no segundo livro de Samuel e também no primeiro livro de Crônicas. O nome Asael significa Deus fez, e o texto bíblico destaca a coragem e a agilidade de Asael. Ele era um dos 30 homens valentes de Davi, ou seja, ele fazia parte de um grupo de guerreiros de elite que se destacaram por suas proezas em batalhas. Portanto, Asael era um guerreiro muito respeitado. Ele é citado no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 11 e versículo 26, como um dos poderosos do exército de Davi. Inclusive, numa menção posterior, o cronista bíblico relacionou Asael como chefe de uma divisão de 24.000 homens no exército de Davi, numa referência sempre muito debatida entre alguns estudiosos. Acontece que, nessa referência, que está no primeiro livro de Crônicas, capítulo 27, versículo 7, Asael é mencionado como o quarto dos capitães mensais de Israel durante o reinado do rei Davi. O problema aqui é que Asael já havia morrido quando Davi se tornou rei de todo Israel. Então, alguns críticos enxergam nisso uma certa inconsistência. No entanto, um estudo mais atento do texto bíblico revela que não há nenhuma contradição. Evidentemente, Asael tinha uma posição de destaque entre os guerreiros durante o reinado de Davi em Judá. Depois de sua morte, que ocorreu antes de Davi reinar sobre todo Israel, seu filho, Zebadias, ficou em seu lugar. Dessa forma, então, o fato de o nome de Asael ser relacionado numa posição de honra durante o reinado de Davi em Israel não se trata de uma contradição cronológica na história bíblica, mas muito provavelmente de uma referência a respeito de sua participação no exército de Davi, e depois de um tipo de honraria que Asael recebeu póstumamente através da pessoa de seu filho, como seu representante diante do exército de Israel. Mas sem dúvida, o grande destaque de Asael na Bíblia ocorre por conta de sua morte imprudente. O contexto em que isso aconteceu foi a disputa entre os apoiadores de Davi e a casa de Saul. Nós sabemos que depois da morte do rei Saul e de seus filhos, Isbosete, o único filho de Saul sobrevivente, assumiu a liderança das tribos de Israel com o apoio de Abner, o comandante do exército de Saul. No entanto, nesse tempo, a liderança de Davi já era reconhecida em Hebrom pela tribo de Judá. Então, a Bíblia diz que houve uma grande batalha em Gibeon entre as tropas de Isbosete, lideradas por Abner, e as tropas de Davi, lideradas por Joabe. E o que aconteceu foi que as tropas de Abner foram derrotadas pelo exército de Davi sob a liderança de Joabe. Nesse cenário, Asael começou a perseguir Abner de forma implacável.
O texto bíblico diz que ele era muito veloz, e dessa forma, Abner não conseguiu escapar de Azael. Ainda assim, Abner aconselhou Azael a desistir daquela perseguição, pois ele não queria feri-lo. Abner sabia que Azael era mais rápido que ele, mas também sabia que ele era superior a Azael no combate. E no segundo livro de Samuel, capítulo 2, entre os versículos 19 e 22, a Bíblia registra esse momento da seguinte forma: Azael perseguiu a Abner e na sua perseguição não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Então olhou Abner para trás e perguntou: És tu, Azael? Ele respondeu: Eu mesmo. Então lhe disse Abner: Desvia-te para a direita ou para a esquerda, lança a mão de um dos moços e toma-lhe a armadura. Porém Azael não quis apartar-se dele. Então Abner tornou a dizer-lhe: Desvia-te de trás de mim. Por que hei de eu ferir-te e dar contigo em terra? E como me avistaria rosto a rosto com Joabe, teu irmão? Entretanto, a Bíblia diz que Azael não escutou os avisos de Abner e continuou a persegui-lo obstinadamente. Então, sem ter outra alternativa, Abner teve de lutar com Azael. Então, o escritor bíblico registrou que Abner feriu Azael com uma lança na altura da quinta costela, e a ponta da lança o atravessou, e ele caiu e morreu naquele mesmo lugar. Nessa história, a coragem de Azael ficou evidente, mas também sua imprudência ao insistir em entrar num combate com alguém melhor preparado que ele. E na sequência, o texto bíblico registra que o corpo de Azael foi sepultado no túmulo de seu pai em Belém. Mas esse incidente entre Azael e Abner trouxe consequências para Israel. A morte de Azael teve implicações significativas para a ascensão de Davi ao trono, que acabou sendo adiada, e o que se seguiu foi uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Mas depois de um grave desentendimento entre Abner e Isbosete, o comandante do exército de Israel resolveu apoiar a ascensão de Davi sobre um reino unificado. Porém, quando Abner finalmente articulou a união da nação sob Davi, ele acabou perdendo a própria vida. Acontece que Joabe não havia se esquecido do que ocorreu no campo de batalha em Gibeon, e de forma traiçoeira, covarde e ilegal, ele matou Abner numa cidade de refúgio para vingar a morte de Azael. Inclusive, o texto bíblico informa que, de alguma forma, Joabe teve a ajuda de seu outro irmão, Abissai, para matar Abner. E por conta disso, Davi repudiou a atitude dos dois sobrinhos e os amaldiçoou, dizendo: Caia este sangue sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa de seu pai. Jamais falte da casa de Joabe quem tenha fluxo, quem seja leproso, quem se apoie em muleta, quem caia a espada e quem necessite de pão. Joabe, pois, e seu irmão Abissai mataram Abner, por ter morto seu irmão Azael na peleja em Gibeão. E se você assistiu até aqui e ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora e conte também nos comentários se você já conhecia a história de Azael na Bíblia. E eu também vou deixar um vídeo completo para você assistir agora sobre a história de Joabe, o irmão de Azael. E se desejar crescer no conhecimento bíblico, estude teologia conosco totalmente online e com certificado no final. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Azael, sem dúvida, foi um homem muito valente, mas também um tanto quanto imprudente. Inclusive, por sua falta de prudência, ele não apenas perdeu sua própria vida, mas causou desdobramentos que acabaram estendendo os conflitos internos em Israel e adiando a unificação das tribos israelitas sob Davi. Azael foi um dos filhos de Zeruia, a irmã de Davi. Portanto, Azael foi sobrinho do rei mais emblemático de Israel, embora, conforme acabei de dizer, ele tenha morrido antes de Davi ter reinado sob um reino unificado. Azael também era irmão de Joabe e Abissai, dois homens que ficaram muito conhecidos na história bíblica por seus feitos junto às forças israelitas. E neste vídeo, você vai entender tudo o que a Bíblia diz sobre quem foi Azael. A
A história de Azael está registrada na Bíblia no Antigo Testamento, no segundo livro de Samuel e também no primeiro livro de Crônicas. O nome Azael significa Deus fez, e o texto bíblico destaca a coragem e a agilidade de Azael. Ele era um dos 30 homens valentes de Davi, ou seja, ele fazia parte de um grupo de guerreiros de elite que se destacaram por suas proezas em batalhas. Portanto, Azael era um guerreiro muito respeitado. Ele é citado no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 11 e versículo 26, como um dos poderosos do exército de Davi. Inclusive, numa menção posterior, o cronista bíblico relacionou Azael como chefe de uma divisão de 24.000 homens no exército de Davi, numa referência sempre muito debatida entre alguns estudiosos. Acontece que, nessa referência, que está no primeiro livro de Crônicas, capítulo 27, versículo 7, Azael é mencionado como o quarto dos capitães mensais de Israel durante o reinado do rei Davi. O problema aqui é que Azael já havia morrido quando Davi se tornou rei de todo Israel. Então, alguns críticos enxergam nisso uma certa inconsistência. No entanto, um estudo mais atento do texto bíblico revela que não há nenhuma contradição. Evidentemente, Azael tinha uma posição de destaque entre os guerreiros durante o reinado de Davi em Judá. Depois de sua morte, que ocorreu antes de Davi reinar sobre todo Israel, seu filho, Zebadias, ficou em seu lugar. Dessa forma, então, o fato de o nome de Azael ser relacionado numa posição de honra durante o reinado de Davi em Israel não se trata de uma contradição cronológica na história bíblica, mas muito provavelmente de uma referência a respeito de sua participação no exército de Davi, e depois de um tipo de honraria que Azael recebeu póstumamente através da pessoa de seu filho, como seu representante diante do exército de Israel. Mas sem dúvida, o grande destaque de Azael na Bíblia ocorre por conta de sua morte imprudente. O contexto em que isso aconteceu foi a disputa entre os apoiadores de Davi e a casa de Saul. Nós sabemos que depois da morte do rei Saul e de seus filhos, Isbosete, o único filho de Saul sobrevivente, assumiu a liderança das tribos de Israel com o apoio de Abner, o comandante do exército de Saul. No entanto, nesse tempo, a liderança de Davi já era reconhecida em Hebrom pela tribo de Judá. Então, a Bíblia diz que houve uma grande batalha em Gibeon entre as tropas de Isbosete, lideradas por Abner, e as tropas de Davi, lideradas por Joabe. E o que aconteceu foi que as tropas de Abner foram derrotadas pelo exército de Davi sob a liderança de Joabe. Nesse cenário, Azael começou a perseguir Abner de forma implacável. O texto bíblico diz que ele era muito veloz, e dessa forma, Abner não conseguiu escapar de Azael. Ainda assim, Abner aconselhou Azael a desistir daquela perseguição, pois ele não queria feri-lo. Abner sabia que Azael era mais rápido que ele, mas também sabia que ele era superior a Azael no combate. E no segundo livro de Samuel, capítulo 2, entre os versículos 19 e 22, a Bíblia registra esse momento da seguinte forma: Azael perseguiu a Abner, e na sua perseguição não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Então olhou Abner para trás e perguntou: És tu, Azael? Ele respondeu: Eu mesmo. Então lhe disse Abner: Desvia-te para a direita ou para a esquerda, lança a mão de um dos moços e toma-lhe a armadura. Porém Azael não quis apartar-se dele. Então Abner tornou a dizer-lhe: Desvia-te de trás de mim, porque hei de eu ferir-te e dar contigo em terra? E como me avistaria rosto a rosto com Joabe, teu irmão? Entretanto, a Bíblia diz que Azael não escutou os avisos de Abner e continuou a persegui-lo obstinadamente. Então, sem ter outra alternativa, Abner teve de lutar com Azael. Então, o escritor bíblico registrou que Abner feriu Azael com uma lança na altura da quinta costela, e a ponta da lança o atravessou, e ele caiu e morreu naquele mesmo lugar. Nessa história, a coragem de Azael ficou evidente, mas também sua imprudência ao insistir em entrar num combate com alguém melhor preparado que ele. E na sequência, o texto bíblico registra que o corpo de Azael foi sepultado no túmulo de seu pai em Belém.
Mas esse incidente entre Azael e Abner trouxe consequências para Israel. A morte de Azael teve implicações significativas para a ascensão de Davi ao trono, que acabou sendo adiada, e o que se seguiu foi uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Mas depois de um grave desentendimento entre Abner e Isbosete, o comandante do exército de Israel resolveu apoiar a ascensão de Davi sobre um reino unificado. Porém, quando Abner finalmente articulou a união da nação sob Davi, ele acabou perdendo a própria vida. Acontece que Joabe não havia se esquecido do que ocorreu no campo de batalha em Gibeon, e de forma traiçoeira, covarde e ilegal, ele matou Abner numa cidade de refúgio para vingar a morte de Azael. Inclusive, o texto bíblico informa que, de alguma forma, Joabe teve a ajuda de seu outro irmão, Abissai, para matar Abner. E por conta disso, Davi repudiou a atitude dos dois sobrinhos e os amaldiçoou, dizendo: caia este sangue sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa de seu pai. Jamais falte da casa de Joabe quem tenha fluxo, quem seja leproso, quem se apoie em muleta, quem caia a espada e quem necessite de pão. Joabe, pois, e seu irmão Abissai mataram Abner, por ter morto seu irmão Azael na peleja em Gibeão. E se você assistiu até aqui e ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora e conte também nos comentários se você já conhecia a história de Azael na Bíblia. E eu também vou deixar um vídeo completo para você assistir agora sobre a história de Joabe, o irmão de Azael. E se desejar crescer no conhecimento bíblico, estude teologia conosco totalmente online e com certificado no final. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Azael, sem dúvida, foi um homem muito valente, mas também um tanto quanto imprudente. Inclusive, por sua falta de prudência, ele não apenas perdeu sua própria vida, mas causou desdobramentos que acabaram estendendo os conflitos internos em Israel e adiando a unificação das tribos israelitas sob Davi. Azael foi um dos filhos de Zeruia, a irmã de Davi. Portanto, Azael foi sobrinho do rei mais emblemático de Israel, embora, conforme acabei de dizer, ele tenha morrido antes de Davi ter reinado sob um reino unificado. Azael também era irmão de Joabe e Abissai, dois homens que ficaram muito conhecidos na história bíblica por seus feitos junto às forças israelitas. E neste vídeo, você vai entender tudo o que a Bíblia diz sobre quem foi Azael. A história de Azael está registrada na Bíblia no Antigo Testamento, no segundo livro de Samuel e também no primeiro livro de Crônicas. O nome Azael significa Deus fez, e o texto bíblico destaca a coragem e a agilidade de Azael. Ele era um dos 30 homens valentes de Davi, ou seja, ele fazia parte de um grupo de guerreiros de elite que se destacaram por suas proezas em batalhas. Portanto, Azael era um guerreiro muito respeitado. Ele é citado no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 11 e versículo 26, como um dos poderosos do exército de Davi. Inclusive, numa menção posterior, o cronista bíblico relacionou Azael como chefe de uma divisão de 24.000 homens no exército de Davi, numa referência sempre muito debatida entre alguns estudiosos. Acontece que, nessa referência, que está no primeiro livro de Crônicas, capítulo 27, versículo 7, Azael é mencionado como o quarto dos capitães mensais de Israel durante o reinado do rei Davi. O problema aqui é que Azael já havia morrido quando Davi se tornou rei de todo Israel. Então, alguns críticos enxergam nisso uma certa inconsistência. No entanto, um estudo mais atento do texto bíblico revela que não há nenhuma contradição. Evidentemente, Azael tinha uma posição de destaque entre os guerreiros durante o reinado de Davi em Judá. Depois de sua morte, que ocorreu antes de Davi reinar sobre todo Israel, seu filho, Zebadias, ficou em seu lugar. Dessa forma, então, o fato de o nome de Azael ser relacionado numa posição de honra durante o reinado de Davi em Israel não se trata de uma contradição cronológica na história bíblica,
mas muito provavelmente de uma referência a respeito de sua participação no exército de Davi, e depois de um tipo de honraria que Azael recebeu póstumamente através da pessoa de seu filho, como seu representante diante do exército de Israel. Mas sem dúvida, o grande destaque de Azael na Bíblia ocorre por conta de sua morte imprudente. O contexto em que isso aconteceu foi a disputa entre os apoiadores de Davi e a casa de Saul. Nós sabemos que depois da morte do rei Saul e de seus filhos, Isbosete, o único filho de Saul sobrevivente, assumiu a liderança das tribos de Israel com o apoio de Abner, o comandante do exército de Saul. No entanto, nesse tempo, a liderança de Davi já era reconhecida em Hebrom pela tribo de Judá. Então, a Bíblia diz que houve uma grande batalha em Gibeon entre as tropas de Isbosete, lideradas por Abner, e as tropas de Davi, lideradas por Joabe. E o que aconteceu foi que as tropas de Abner foram derrotadas pelo exército de Davi sob a liderança de Joabe. Nesse cenário, Azael começou a perseguir Abner de forma implacável. O texto bíblico diz que ele era muito veloz, e dessa forma, Abner não conseguiu escapar de Azael. Ainda assim, Abner aconselhou Azael a desistir daquela perseguição, pois ele não queria feri-lo. Abner sabia que Azael era mais rápido que ele, mas também sabia que ele era superior a Azael no combate. E no segundo livro de Samuel, capítulo 2, entre os versículos 19 e 22, a Bíblia registra esse momento da seguinte forma: Azael perseguiu a Abner, e na sua perseguição não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Então olhou Abner para trás e perguntou: És tu, Azael? Ele respondeu: Eu mesmo. Então lhe disse Abner: Desvia-te para a direita ou para a esquerda, lança a mão de um dos moços e toma-lhe a armadura. Porém Azael não quis apartar-se dele. Então Abner tornou a dizer-lhe: Desvia-te de trás de mim. Por que hei de eu ferir-te e dar contigo em terra? E como me avistaria rosto a rosto com Joabe, teu irmão? Entretanto, a Bíblia diz que Azael não escutou os avisos de Abner e continuou a persegui-lo obstinadamente. Então, sem ter outra alternativa, Abner teve de lutar com Azael. Então, o escritor bíblico registrou que Abner feriu Azael com uma lança na altura da quinta costela, e a ponta da lança o atravessou, e ele caiu e morreu naquele mesmo lugar. Nessa história, a coragem de Azael ficou evidente, mas também sua imprudência ao insistir em entrar num combate com alguém melhor preparado que ele. E na sequência, o texto bíblico registra que o corpo de Azael foi sepultado no túmulo de seu pai em Belém. Mas esse incidente entre Azael e Abner trouxe consequências para Israel. A morte de Azael teve implicações significativas para a ascensão de Davi ao trono, que acabou sendo adiada. E o que se seguiu foi uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Mas depois de um grave desentendimento entre Abner e Isbosete, o comandante do exército de Israel resolveu apoiar a ascensão de Davi sobre um reino unificado. Porém, quando Abner finalmente articulou a união da nação sob Davi, ele acabou perdendo a própria vida. Acontece que Joabe não havia se esquecido do que ocorreu no campo de batalha em Gibeon. E de forma traiçoeira, covarde e ilegal, ele matou Abner numa cidade de refúgio para vingar a morte de Azael. Inclusive, o texto bíblico informa que, de alguma forma, Joabe teve a ajuda de seu outro irmão, Abissai, para matar Abner. E por conta disso, Davi repudiou a atitude dos dois sobrinhos e os amaldiçoou, dizendo: Caia este sangue sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa de seu pai. Jamais falte da casa de Joabe quem tenha fluxo, quem seja leproso, quem se apoie em muleta, quem caia a espada e quem necessite de pão. Joabe, pois, e seu irmão Abissai mataram Abner, por ter morto seu irmão Azael na peleja em Gibeão. E se você assistiu até aqui e ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora e conte também nos comentários se você já conhecia a história de Azael na Bíblia. E eu também vou deixar um vídeo completo para você assistir agora sobre a história de Joabe, o irmão de Azael.
E se desejar crescer no conhecimento bíblico, estude teologia conosco totalmente online e com certificado no final. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Azael, sem dúvida, foi um homem muito valente, mas também um tanto quanto imprudente. Inclusive, por sua falta de prudência, ele não apenas perdeu sua própria vida, mas causou desdobramentos que acabaram estendendo os conflitos internos em Israel e adiando a unificação das tribos israelitas sob Davi. Azael foi um dos filhos de Zeruia, a irmã de Davi. Portanto, Azael foi sobrinho do rei mais emblemático de Israel, embora, conforme acabei de dizer, ele tenha morrido antes de Davi ter reinado sob um reino unificado. Azael também era irmão de Joabe e Abissai, dois homens que ficaram muito conhecidos na história bíblica por seus feitos junto às forças israelitas. E neste vídeo, você vai entender tudo o que a Bíblia diz sobre quem foi Azael. A história de Azael está registrada na Bíblia no Antigo Testamento, no segundo livro de Samuel e também no primeiro livro de Crônicas. O nome Azael significa Deus fez, e o texto bíblico destaca a coragem e a agilidade de Azael. Ele era um dos 30 homens valentes de Davi, ou seja, ele fazia parte de um grupo de guerreiros de elite que se destacaram por suas proezas em batalhas. Portanto, Azael era um guerreiro muito respeitado. Ele é citado no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 11 e versículo 26, como um dos poderosos do exército de Davi. Inclusive, numa menção posterior, o cronista bíblico relacionou Azael como chefe de uma divisão de 24.000 homens no exército de Davi, numa referência sempre muito debatida entre alguns estudiosos. Acontece que, nessa referência, que está no primeiro livro de Crônicas, capítulo 27, versículo 7, Azael é mencionado como o quarto dos capitães mensais de Israel durante o reinado do rei Davi. O problema aqui é que Azael já havia morrido quando Davi se tornou rei de todo Israel. Então, alguns críticos enxergam nisso uma certa inconsistência. No entanto, um estudo mais atento do texto bíblico revela que não há nenhuma contradição. Evidentemente, Azael tinha uma posição de destaque entre os guerreiros durante o reinado de Davi em Judá. Depois de sua morte, que ocorreu antes de Davi reinar sobre todo Israel, seu filho, Zebadias, ficou em seu lugar. Dessa forma, então, o fato de o nome de Azael ser relacionado numa posição de honra durante o reinado de Davi em Israel não se trata de uma contradição cronológica na história bíblica, mas muito provavelmente de uma referência a respeito de sua participação no exército de Davi, e depois de um tipo de honraria que Azael recebeu póstumamente através da pessoa de seu filho, como seu representante diante do exército de Israel. Mas sem dúvida, o grande destaque de Azael na Bíblia ocorre por conta de sua morte imprudente. O contexto em que isso aconteceu foi a disputa entre os apoiadores de Davi e a casa de Saul. Nós sabemos que depois da morte do rei Saul e de seus filhos, Isbosete, o único filho de Saul sobrevivente, assumiu a liderança das tribos de Israel com o apoio de Abner, o comandante do exército de Saul. No entanto, nesse tempo, a liderança de Davi já era reconhecida em Hebrom pela tribo de Judá. Então, a Bíblia diz que houve uma grande batalha em Gibeon entre as tropas de Isbosete, lideradas por Abner, e as tropas de Davi, lideradas por Joabe. E o que aconteceu foi que as tropas de Abner foram derrotadas pelo exército de Davi sob a liderança de Joabe. Nesse cenário, Azael começou a perseguir Abner de forma implacável. O texto bíblico diz que ele era muito veloz, e dessa forma, Abner não conseguiu escapar de Azael. Ainda assim, Abner aconselhou Azael a desistir daquela perseguição, pois ele não queria feri-lo. Abner sabia que Azael era mais rápido que ele, mas também sabia que ele era superior a Azael no combate. E no segundo livro de Samuel, capítulo 2, entre os versículos 19 e 22, a Bíblia registra esse momento da seguinte forma: Azael perseguiu a Abner e na sua perseguição não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Então olhou Abner para trás e perguntou: És tu, Azael? Ele respondeu: Eu mesmo.
Então lhe disse Abner: desvia-te para a direita ou para a esquerda, lança a mão de um dos moços e toma-lhe a armadura. Porém Azael não quis apartar-se dele. Então Abner tornou a dizer-lhe: desvia-te de trás de mim, porque hei de eu ferir-te e dar contigo em terra? E como me avistaria rosto a rosto com Joabe, teu irmão? Entretanto, a Bíblia diz que Azael não escutou os avisos de Abner e continuou a persegui-lo obstinadamente. Então, sem ter outra alternativa, Abner teve de lutar com Azael. Então, o escritor bíblico registrou que Abner feriu Azael com uma lança na altura da quinta costela, e a ponta da lança o atravessou, e ele caiu e morreu naquele mesmo lugar. Nessa história, a coragem de Azael ficou evidente, mas também sua imprudência ao insistir em entrar num combate com alguém melhor preparado que ele. E na sequência, o texto bíblico registra que o corpo de Azael foi sepultado no túmulo de seu pai em Belém. Mas esse incidente entre Azael e Abner trouxe consequências para Israel. A morte de Azael teve implicações significativas para a ascensão de Davi ao trono, que acabou sendo adiada, e o que se seguiu foi uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Mas depois de um grave desentendimento entre Abner e Isbosete, o comandante do exército de Israel resolveu apoiar a ascensão de Davi sobre um reino unificado. Porém, quando Abner finalmente articulou a união da nação sob Davi, ele acabou perdendo a própria vida. Acontece que Joabe não havia se esquecido do que ocorreu no campo de batalha em Gibeon, e de forma traiçoeira, covarde e ilegal, ele matou Abner numa cidade de refúgio para vingar a morte de Azael. Inclusive, o texto bíblico informa que, de alguma forma, Joabe teve a ajuda de seu outro irmão, Abissai, para matar Abner. E por conta disso, Davi repudiou a atitude dos dois sobrinhos e os amaldiçoou, dizendo: caia este sangue sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa de seu pai. Jamais falte da casa de Joabe quem tenha fluxo, quem seja leproso, quem se apoie em muleta, quem caia a espada e quem necessite de pão. Joabe, pois, e seu irmão Abissai mataram Abner, por ter morto seu irmão Azael na peleja em Gibeão. E se você assistiu até aqui e ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora e conte também nos comentários se você já conhecia a história de Azael na Bíblia. E eu também vou deixar um vídeo completo para você assistir agora sobre a história de Joabe, o irmão de Azael. E se desejar crescer no conhecimento bíblico, estude teologia conosco totalmente online e com certificado no final. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Azael, sem dúvida, foi um homem muito valente, mas também um tanto quanto imprudente. Inclusive, por sua falta de prudência, ele não apenas perdeu sua própria vida, mas causou desdobramentos que acabaram estendendo os conflitos internos em Israel e adiando a unificação das tribos israelitas sob Davi. Azael foi um dos filhos de Zeruia, a irmã de Davi. Portanto, Azael foi sobrinho do rei mais emblemático de Israel, embora, conforme acabei de dizer, ele tenha morrido antes de Davi ter reinado sob um reino unificado. Azael também era irmão de Joabe e Abissai, dois homens que ficaram muito conhecidos na história bíblica por seus feitos junto às forças israelitas. E neste vídeo, você vai entender tudo o que a Bíblia diz sobre quem foi Azael. A história de Azael está registrada na Bíblia no Antigo Testamento, no segundo livro de Samuel e também no primeiro livro de Crônicas. O nome Azael significa Deus fez, e o texto bíblico destaca a coragem e a agilidade de Azael. Ele era um dos 30 homens valentes de Davi, ou seja, ele fazia parte de um grupo de guerreiros de elite que se destacaram por suas proezas em batalhas. Portanto, Azael era um guerreiro muito respeitado. Ele é citado no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 11 e versículo 26, como um dos poderosos do exército de Davi. Inclusive,
numa menção posterior, o cronista bíblico relacionou Azael como chefe de uma divisão de 24.000 homens no exército de Davi, numa referência sempre muito debatida entre alguns estudiosos. Acontece que, nessa referência, que está no primeiro livro de Crônicas, capítulo 27, versículo 7, Azael é mencionado como o quarto dos capitães mensais de Israel durante o reinado do rei Davi. O problema aqui é que Azael já havia morrido quando Davi se tornou rei de todo Israel. Então, alguns críticos enxergam nisso uma certa inconsistência. No entanto, um estudo mais atento do texto bíblico revela que não há nenhuma contradição. Evidentemente, Azael tinha uma posição de destaque entre os guerreiros durante o reinado de Davi em Judá. Depois de sua morte, que ocorreu antes de Davi reinar sobre todo Israel, seu filho, Zebadias, ficou em seu lugar. Dessa forma, então, o fato de o nome de Azael ser relacionado numa posição de honra durante o reinado de Davi em Israel não se trata de uma contradição cronológica na história bíblica, mas muito provavelmente de uma referência a respeito de sua participação no exército de Davi, e depois de um tipo de honraria que Azael recebeu póstumamente através da pessoa de seu filho, como seu representante diante do exército de Israel. Mas sem dúvida, o grande destaque de Azael na Bíblia ocorre por conta de sua morte imprudente. O contexto em que isso aconteceu foi a disputa entre os apoiadores de Davi e a casa de Saul. Nós sabemos que, depois da morte do rei Saul e de seus filhos, Isbosete, o único filho de Saul sobrevivente, assumiu a liderança das tribos de Israel com o apoio de Abner, o comandante do exército de Saul. No entanto, nesse tempo, a liderança de Davi já era reconhecida em Hebrom pela tribo de Judá. Então, a Bíblia diz que houve uma grande batalha em Gibeon entre as tropas de Isbosete, lideradas por Abner, e as tropas de Davi, lideradas por Joabe. E o que aconteceu foi que as tropas de Abner foram derrotadas pelo exército de Davi sob a liderança de Joabe. Nesse cenário, Azael começou a perseguir Abner de forma implacável. O texto bíblico diz que ele era muito veloz, e dessa forma, Abner não conseguiu escapar de Azael. Ainda assim, Abner aconselhou Azael a desistir daquela perseguição, pois ele não queria feri-lo. Abner sabia que Azael era mais rápido que ele, mas também sabia que ele era superior a Azael no combate. E no segundo livro de Samuel, capítulo 2, entre os versículos 19 e 22, a Bíblia registra esse momento da seguinte forma: Azael perseguiu a Abner e na sua perseguição não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Então olhou Abner para trás e perguntou: És tu, Azael? Ele respondeu: Eu mesmo. Então lhe disse Abner: Desvia-te para a direita ou para a esquerda, lança a mão de um dos moços e toma-lhe a armadura. Porém Azael não quis apartar-se dele. Então Abner tornou a dizer-lhe: Desvia-te de trás de mim, porque hei de eu ferir-te e dar contigo em terra? E como me avistaria rosto a rosto com Joabe, teu irmão? Entretanto, a Bíblia diz que Azael não escutou os avisos de Abner e continuou a persegui-lo obstinadamente. Então, sem ter outra alternativa, Abner teve de lutar com Azael. Então, o escritor bíblico registrou que Abner feriu Azael com uma lança na altura da quinta costela, e a ponta da lança o atravessou, e ele caiu e morreu naquele mesmo lugar. Nessa história, a coragem de Azael ficou evidente, mas também sua imprudência ao insistir em entrar num combate com alguém melhor preparado que ele. E na sequência, o texto bíblico registra que o corpo de Azael foi sepultado no túmulo de seu pai em Belém. Mas esse incidente entre Azael e Abner trouxe consequências para Israel. A morte de Azael teve implicações significativas para a ascensão de Davi ao trono, que acabou sendo adiada, e o que se seguiu foi uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Mas depois de um grave desentendimento entre Abner e Isbosete, o comandante do exército de Israel resolveu apoiar a ascensão de Davi sobre um reino unificado. Porém, quando Abner finalmente articulou a união da nação sob Davi, ele acabou perdendo a própria vida.
Acontece que Joabe não havia se esquecido do que ocorreu no campo de batalha em Gibeon, e de forma traiçoeira, covarde e ilegal, ele matou Abner numa cidade de refúgio para vingar a morte de Azael. Inclusive, o texto bíblico informa que de alguma forma Joabe teve a ajuda de seu outro irmão, Abissai, para matar Abner. E por conta disso, Davi repudiou a atitude dos dois sobrinhos e os amaldiçoou, dizendo: caia este sangue sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa de seu pai. Jamais falte da casa de Joabe quem tenha fluxo, quem seja leproso, quem se apoie em muleta, quem caia a espada e quem necessite de pão. Joabe, pois, e seu irmão Abissai mataram Abner, por ter morto seu irmão Azael na peleja em Gibeon. E se você assistiu até aqui e ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora e conte também nos comentários se você já conhecia a história de Azael na Bíblia. E eu também vou deixar um vídeo completo para você assistir agora sobre a história de Joabe, o irmão de Azael. E se desejar crescer no conhecimento bíblico, estude teologia conosco totalmente online e com certificado no final. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Azael, sem dúvida, foi um homem muito valente, mas também um tanto quanto imprudente. Inclusive, por sua falta de prudência, ele não apenas perdeu sua própria vida, mas causou desdobramentos que acabaram estendendo os conflitos internos em Israel e adiando a unificação das tribos israelitas sob Davi. Azael foi um dos filhos de Zeruia, a irmã de Davi. Portanto, Azael foi sobrinho do rei mais emblemático de Israel, embora, conforme acabei de dizer, ele tenha morrido antes de Davi ter reinado sob um reino unificado. Azael também era irmão de Joabe e Abissai, dois homens que ficaram muito conhecidos na história bíblica por seus feitos junto às forças israelitas. E neste vídeo, você vai entender tudo o que a Bíblia diz sobre quem foi Azael. A história de Azael está registrada na Bíblia no Antigo Testamento, no segundo livro de Samuel e também no primeiro livro de Crônicas. O nome Azael significa Deus fez, e o texto bíblico destaca a coragem e a agilidade de Azael. Ele era um dos 30 homens valentes de Davi, ou seja, ele fazia parte de um grupo de guerreiros de elite que se destacaram por suas proezas em batalhas. Portanto, Azael era um guerreiro muito respeitado. Ele é citado no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 11 e versículo 26, como um dos poderosos do exército de Davi. Inclusive, numa menção posterior, o cronista bíblico relacionou Azael como chefe de uma divisão de 24.000 homens no exército de Davi, numa referência sempre muito debatida entre alguns estudiosos. Acontece que, nessa referência, que está no primeiro livro de Crônicas, capítulo 27, versículo 7, Azael é mencionado como o quarto dos capitães mensais de Israel durante o reinado do rei Davi. O problema aqui é que Azael já havia morrido quando Davi se tornou rei de todo Israel. Então, alguns críticos enxergam nisso uma certa inconsistência. No entanto, um estudo mais atento do texto bíblico revela que não há nenhuma contradição. Evidentemente, Azael tinha uma posição de destaque entre os guerreiros durante o reinado de Davi em Judá. Depois de sua morte, que ocorreu antes de Davi reinar sobre todo Israel, seu filho, Zebadias, ficou em seu lugar. Dessa forma, então, o fato de o nome de Azael ser relacionado numa posição de honra durante o reinado de Davi em Israel não se trata de uma contradição cronológica na história bíblica, mas muito provavelmente de uma referência a respeito de sua participação no exército de Davi, e depois de um tipo de honraria que Azael recebeu póstumamente através da pessoa de seu filho, como seu representante diante do exército de Israel. Mas sem dúvida, o grande destaque de Azael na Bíblia ocorre por conta de sua morte imprudente. O contexto em que isso aconteceu foi a disputa entre os apoiadores de Davi e a casa de Saul. Nós sabemos que, depois da morte do rei Saul e de seus filhos, Isbosete, o único filho de Saul sobrevivente, assumiu a liderança das tribos de Israel com o apoio de Abner, o comandante do exército de Saul. No entanto,
Nesse tempo, a liderança de Davi já era reconhecida em Hebrom pela tribo de Judá. Então, a Bíblia diz que houve uma grande batalha em Gibeon entre as tropas de Isbosete, lideradas por Abner, e as tropas de Davi, lideradas por Joabe. E o que aconteceu foi que as tropas de Abner foram derrotadas pelo exército de Davi sob a liderança de Joabe. Nesse cenário, Azael começou a perseguir Abner de forma implacável. O texto bíblico diz que ele era muito veloz, e dessa forma, Abner não conseguiu escapar de Azael. Ainda assim, Abner aconselhou Azael a desistir daquela perseguição, pois ele não queria feri-lo. Abner sabia que Azael era mais rápido que ele, mas também sabia que ele era superior a Azael no combate. E no segundo livro de Samuel, capítulo 2, entre os versículos 19 e 22, a Bíblia registra esse momento da seguinte forma: Azael perseguiu a Abner e na sua perseguição não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Então olhou Abner para trás e perguntou: És tu, Azael? Ele respondeu: Eu mesmo. Então lhe disse Abner: Desvia-te para a direita ou para a esquerda, lança a mão de um dos moços e toma-lhe a armadura. Porém Azael não quis apartar-se dele. Então Abner tornou a dizer-lhe: Desvia-te de trás de mim, porque hei de eu ferir-te e dar contigo em terra? E como me avistaria rosto a rosto com Joabe, teu irmão? Entretanto, a Bíblia diz que Azael não escutou os avisos de Abner e continuou a persegui-lo obstinadamente. Então, sem ter outra alternativa, Abner teve de lutar com Azael. Então, o escritor bíblico registrou que Abner feriu Azael com uma lança na altura da quinta costela, e a ponta da lança o atravessou, e ele caiu e morreu naquele mesmo lugar. Nessa história, a coragem de Azael ficou evidente, mas também sua imprudência ao insistir em entrar num combate com alguém melhor preparado que ele. E na sequência, o texto bíblico registra que o corpo de Azael foi sepultado no túmulo de seu pai em Belém. Mas esse incidente entre Azael e Abner trouxe consequências para Israel. A morte de Azael teve implicações significativas para a ascensão de Davi ao trono, que acabou sendo adiada, e o que se seguiu foi uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Mas depois de um grave desentendimento entre Abner e Isbosete, o comandante do exército de Israel resolveu apoiar a ascensão de Davi sobre um reino unificado. Porém, quando Abner finalmente articulou a união da nação sob Davi, ele acabou perdendo a própria vida. Acontece que Joabe não havia se esquecido do que ocorreu no campo de batalha em Gibeon, e de forma traiçoeira, covarde e ilegal, ele matou Abner numa cidade de refúgio para vingar a morte de Azael. Inclusive, o texto bíblico informa que, de alguma forma, Joabe teve a ajuda de seu outro irmão, Abissai, para matar Abner. E por conta disso, Davi repudiou a atitude dos dois sobrinhos e os amaldiçoou, dizendo: Caia este sangue sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa de seu pai. Jamais falte da casa de Joabe quem tenha fluxo, quem seja leproso, quem se apoie em muleta, quem caia a espada e quem necessite de pão. Joabe, pois, e seu irmão Abissai mataram Abner, por ter morto seu irmão Azael na peleja em Gibeão. E se você assistiu até aqui e ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora e conte também nos comentários se você já conhecia a história de Azael na Bíblia. E eu também vou deixar um vídeo completo para você assistir agora sobre a história de Joabe, o irmão de Azael. E se desejar crescer no conhecimento bíblico, estude teologia conosco totalmente online e com certificado no final. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário.